Filha da mãe, escapou. Foi esperto isso, hein? Morreu, esse eu matei. Boa noite, amados. Eu começo essa partilha tão importante para mim e para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa pregação é para mim e para você. O mosquito, entre aspas, humilde e o soberbo. Vai dizer a palavra de Deus em Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína e o orgulho a queda. E vai dizer a palavra também em Tiago 4, que Deus resiste aos soberbos, mas dá toda a sua graça aos humildes. Essa é a história de cada um de nós, amados. E aí eu quero começar a história do mosquito. Diz a história que tinha dois mosquitos, que todo dia ele saía da sua casa para ir buscar néctar nas árvores. Todo dia eles saíam, todos dois. E tinha um mosquito, eles passavam no povoado. E todo mosquito, ele tem uma missão. Tinha a sua missão. Porque todo o animal nessa terra, seja racional ou irracional, ele tem uma missão aqui na terra. E nós temos que descobrir qual é a nossa missão. Então, qual era a missão desse mosquito? Ele saía na floresta. E entenda uma coisa, que na floresta, esse mosquito poderia ser pego em telha de aranha. Por quê? O que é um mosquito? Né? Mosquitos são polinizadores. O que é polinizadores? Né? Agentes que transportam o pólen de uma planta para outra, permitindo a produção de fruto. Então, esses mosquitos tinham uma grande missão de fazer a produção de fruto na floresta. E além disso, ele tirava o néctar da árvore, que era para trazer para ele se alimentar na sua colmeia, na sua casa. Só que no caminho da floresta, esses mosquitos tinham várias preocupações. Por quê? Porque os mosquitos, ele fazem parte da cadeia alimentar, servindo de alimento para outras espécies. Ou seja, ele corria perigo. Ele corria perigo todo dia que saía para caçar néctar. No seu trabalho, ele via frustrações, ele via perseguições. Tinha deles e olha que eu conversei com um deles. Esse que foi embora, que eu não consegui matar, que era um mosquito humilde, eu consegui conversar com ele muito. Só que ele disse pra mim que não era pra falar muito dele não. Porque as pessoas que é humilde não gostam que fale muito dele. Porque o humilde não é ele que leva as coisas, é alguém que dá pra ele. Ao contrário do soberbo. Então, esses mosquitos todo dia iam para a floresta fazer seu trabalho, polinizar as plantas e trazer néctar para sua casa, o alimento da sua casa. Só que tinha uma diferença dos dois mosquitos. E esse mosquito, quando ele ia fazer o serviço na mata, eles passavam em cima de um povoado. Eu acho que esse povoado era pentecostal. Porque toda vez que eles passavam, o povo estava batendo palma. Eu acho que eles estavam fazendo reunião de oração lá embaixo. Então, o que acontecia com o mosquito humilde? O mosquito humilde, toda vez que ia para o seu trabalho, chegava em casa descansado, tranquilamente. Já o mosquito soberbo, todo dia chegava e ficava reclamando. Reclamava que só. Como o mosquito humilde, ele era mais ágil, e você vai descobrir porque ele era ágil, ele fazia as coisas mais rápido e chegava em casa descansado. O mosquito soberbo ficava falando mal do mosquito humilde. Dizendo que ele vinha na frente dele, que não esperava ele, que dizia que ele pegava menos néctar. Dizia que ele fingia que ia nas árvores e não ia. Reclamava do mosquito humilde soberbo. Então, toda vez... Aí, por que o mosquito humilde ele não cansava muito? Porque toda vez eles iam fazer a polinização nas árvores e tirar néctar, e eles passavam na frente desse povoado. E toda vez que eles passavam, esse povoado estava batendo palma. O mosquito humilde, quando passava nesse povoado, ele aproveitava o vento. Toda palma causa um vento. E esse mosquito, quando o povo batia palma, ele aproveitava o vento e ele deixava ele bater asas, porque o vento da palma levava ele na direção que ele tinha que ir. Então ele não cansava muito. Por isso que ele não cansava muito, porque ele aproveitava o vento da palma das pessoas. E um certo dia,
O mosquito soberbo era o contrário, ele estava só reclamando. O mosquito humilde, ele tinha prudência, ele passava longe das palmas, ele pegava só o vento. E aí, um certo dia, o mosquito soberbo foi inventar de baixar um pouco. Quando der fé, a palma matou ele. E é o que diz a palavra, irmão. A soberba precede a ruína e o orgulho a queda. Aquele mosquito soberbo era orgulhoso. Por isso que foi morto pelas palmas. Já o mosquito humilde até hoje está voando ainda. E ainda aproveita as circunstâncias negativas na vida para voar. Você imagina uma palma que pode te matar e uma palma que pode te dar mais forças. Essa é a graça de Deus que nós vamos descobrir nessa noite. Que palma você está servindo? E eu quero começar com a palavra de Deus. Nós católicos, setembro é um mês que nós dedicamos à Bíblia. E se Deus me permitir, quero pregar todo dia a palavra de Deus para você. E nessa noite eu quero rezar a Deus para que você seja um mosquito, entre aspas, humilde. Porque eu tenho muitas promessas de Deus para a sua vida e para mim. Primeiro eu quero começar com a palavra no Evangelho, São João, capítulo 16, versículo 32. Irmãos, como eu contei a história do mosquito na floresta, eles poderiam ser pegos na teia de aranha, porque o mosquito serve de alimento para outras espécies. Passarinhos. Nós também vivemos assim, irmãos. Todo dia nós temos dificuldade na vida. Nós temos dificuldade na vida. Todos os dias nós passamos como esse mosquito, nós temos que sair para trabalhar. Nós corremos risco de sofrer acidente, de morrer, de pegar uma doença, uma bala perdida. É o leão que nós temos que matar todo dia. E a palavra de Deus vai dizer assim, amados, em João 16, versículo 32, diz assim, ó: eis que vem a hora e ela já veio, em que sereis espalhados, cada um para o seu lado, e me deixarei sozinhos, mas não estou só, porque o meu Pai está comigo. Eu peguei esse versículo porque aqui era quando Jesus já ia começar a se espalhar a perseguição para ele. Aí o versículo 3 diz assim, ó: refere-se a essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo haver de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. E aqui eu quero trazer nessa noite para você o que faz nós vencer o mundo. Quem é o princípio desse mundo? O maligno. O que faz a gente vencer o mundo é a humildade. É sendo um mosquito humilde. Que as palmas, ele pegava só o vento para lhe elevar mais aos céus. Para andar descansado. E nós vamos entender o caminho para nós ter essa graça em nossas vidas. Porque Deus prometeu isso. Primeiro eu comecei a dizer que lá na floresta onde os mosquitos passeavam, todo dia fazendo seu serviço, ele tinha dificuldades. Ele poderia ser comido por passarinho. Tinha muita teia de aranha pronto para pegar eles. Ainda tinha um povo lá embaixo batendo palmas. Era uma comunidade pentecostal. E estava tendo reunião de oração todo dia. Só que o mosquito humilde, ele aproveitou as palmas, o vento, e chegava descansado. Por quê? Porque o vento faz o mosquito voar mais leve. Ele nem batia as asas. Já o soberbo. Por quê? O que é a característica de um mosquito soberbo? É vaidoso. Ele achava que as palmas eram para ele. Ele queria palma para si. Ele queria que a pessoa exaltasse ele. Ele era superior, tinha superioridade, se achava superior do que o outro. Se achava melhor do que o outro. Acreditava que seus dons eram mérito deles. Por isso que quando o povo estava batendo palma, ele achava que era para ele. Ao contrário do humilde. A pessoa humilde é aquela que reconhece suas próprias limitações e fraquezas e age de forma respeitosa com todos, pois sabe que seus talentos, seus dons, não procedem de si mesmo. Tem uma palavra na Bíblia que diz assim, Paulo diz: como vou me orgulhar de algo que eu recebi? Olha que grandeza. Aquele mosquito humilde sabia que a força que ele tinha vinha de Deus, vinha do Pai Criador. Por isso que ele não podia se achar. Porque as palmas não eram para ele, as palmas eram para o dom que Deus deu para ele. Assim é a atitude de uma pessoa humilde. Caso contrário,
se nós não tivermos essa atitude, nós vamos acontecer conosco o que acontece em Provérbios. A soberba precede a ruína e o orgulho a queda. Muitas das vezes nós temos a oportunidade de ter muitas coisas boas na vida, nós temos por causa da soberba. Nessa noite eu quero orar a Deus para que isso caia por terra em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Então vamos para a palavra mais uma vez. Eu quero ir aqui para a carta aos Efésios. Vou aqui para os apóstolos para afirmar mais ainda a questão da perseguição, da dificuldade da vida, que aqueles mosquitos tinham, que eu e você temos todo dia. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22, fala assim, ó. Confirmava as almas dos discípulos e exortavam-nos a perseverar na fé, dizendo que é necessário entrar no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Eu quero que você entenda, meu amado e minha amada, que a nossa vida é cheia de tribulação. Mas o que faz nós vencer a vida assim como aquele mosquito humilde? Assim como aquele mosquito que não morreu? É a humildade. A humildade faz com que a gente aproveite as circunstâncias que vai nos matar para nos dar vida. Aquele mosquito, ao contrário do outro, que a palma matou, mas ele aproveitou o vento da palma para andar descansado. Nessa noite, amados, o Espírito Santo vai te dar esse vento para tirar o cansaço que tem te cansado, que é a soberba, a prepotência. E a soberba, ela cansa a gente, chega uma hora que cansa a gente. Humilde, eu vou já chegar na palavra, o que acontece com o humilde? Isso é muito importante para nós. Então eu quero que você entenda, no mundo, Jesus falou, no mundo terei tribulações. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui em Atos dos Apóstolos. Confirmava as almas dos discípulos, exortavam na perseverança da fé, dizendo que é necessário entrar no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Você entende? Que tribulação você tem vivido? Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos vencer as tribulações? Porque há um espírito de soberba em nós. E nessa noite eu quero pedir a Deus que dê um espírito de humildade. Porque o que acontece com ter humildade? O que acontece com ter humildade, irmãos? A palavra de Deus é maravilhosa e neste meio da Bíblia eu quero rogar ao Senhor que nos dê a graça de sermos humildes. O que acontece? O que a pessoa humilde recebe? Amados, a palavra de Deus na carta de São Tiago vai nos dizer assim, irmão. São Tiago, capítulo 4, versículo 5. Olha o que o Senhor diz para você que tem vivido tribulação na vida e não tem vencido as tribulações. As tribulações têm te vencido. E muitas vezes, se nós for analisar a raiz é de soberba. É pecado. Existe pecado pessoais, existe pecado secundário, existe pecado social. E primeiro, a nossa parte é tirar o pecado primário. Há muitas pessoas que querem vencer alguma dificuldade na vida, mas uma primeira é pessoal. Eu, como católico, você se confessa? Você busca o sacramento? Você é casado na igreja? Você é casado junto? Você confessa? Você tem uma vida prática? Você pode comungar, comunga? Isso é a primeira parte pessoal. Para a gente começar a ver a tribulação, nós temos que santificar primeiramente a nós. E nessa santificação nós vamos ver se tem alguns pecados secundários em nós. Traumas que os outros causaram. É um processo. E aí nós conseguimos viver o pecado social. O pecado social. Olha o que Deus vai falar em Tiago, capítulo 4, versículo 5. Ou imaginais que em vão, diz as Escrituras, sois amados até o ciúme pelo Espírito que habita em vós? Deus nos ama pelo Espírito que habita em vós. Versículo 6. Deus, porém, dá uma graça ainda mais abundante. Irmão, Deus dá ainda uma graça mais abundante. Você acha, por que aquele mosquito humilde não se achava? Não era vaidoso. Porque ele sabia que aquela graça que ele tinha não era dele, era de Deus. Por isso que as palmas não matou ele. Aqui eu quero falar uma coisa sobre as palmas. Eu já tive encontro que o irmão disse assim, não me aplauda não, de vixe, ele é um mosquito soberbo. Já vi uma vez que falou assim, a relação carismática está assim porque começaram a aplaudir ela. Eu digo, eu nunca engoli isso. Porque quando alguém aplaude a gente, que a gente é humilde, a gente sabe que a aplauso é para Jesus, não é para nós. E eu vou dizer uma coisa para nós humildes, essas palmas confirmam o nosso ministério. Se você for pegar a palavra de Deus, deixa eu ver se eu encontro aqui.
Ah, as pessoas estão te honrando. Vou ver se eu encontro aqui ligeirinho. Vamos aqui em Romanos 14. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Onde vai falar uma coisa sobre essa questão das palmas que os humildes recebem, né? O reconhecimento. As pessoas têm uma falsa humildade, talvez é porque ela ainda é um mosquito soberbo. Romanos 14 vai dizer assim: assim prossegue, será reconhecido pelos homens. Ou seja, o reconhecimento, a palma existe para o humilde também. Só que o humilde, ele sabe que não é para ele, é para a graça que está nele. É justamente isso aqui que diz a palavra. Ó. Deus, porém, dá uma graça ainda mais abundante, aquela graça que tinha no mosquito humilde. Por isso ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Aquele mosquito humilde sabia que a graça não era dele, era de Deus. Ele a conservava no coração dele. Por isso que ele não morreu pelas palmas. As palmas nunca matam um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Faz é confirmar que isso é de Deus, irmão. Porque Romanos 14 vai dizer: se assim agir, será estimado pelos homens. E às vezes as pessoas dizem: ah, quando aplaudiram, quando reconheceram, a pessoa caiu. Caiu porque era soberbo. Porque ela tinha um espírito soberbo nela. Já vi isso, gente pregando dizendo isso. Que Deus possa tirar a soberba do nosso coração. Então, essa aqui é uma palavra. Agora eu vou aqui para a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 7. Ó, você lembra do mosquito? Qual é o papel do mosquito? Todo mosquito tem um papel na sociedade. Eu e você temos um papel na sociedade para desenvolver. Os mosquitos são polinizadores. O que é polinizadores? Escuta essa palavra. Ele transporta o pólen de uma planta para outra, permitindo a produção de frutos. Oh, como nossa sociedade está precisando de mosquitos humildes para produzir frutos. E nessa noite, Deus quer tocar no seu coração para que você seja, entre aspas, esse mosquito humilde na humanidade. Os mosquitos, o papel dele, e ele serve para alimentar outros insetos ainda, outros animais ainda. Até quando o mosquito morre, ele serve para alimentar o outro. Oh, glória a Deus. Deixa eu pegar aqui. Isso aqui é uma santa. Isso daqui, quando morreu, até hoje alimenta a gente ainda com testemunho de fé dela. São Sebastião, os nossos mártires da nossa igreja católica. Que exemplo de um mosquito que morre para alimentar outros. Nós somos chamados a morrer para alimentar o próximo. Morreu o homem velho. Quantas pessoas cheias da soberba está matando em vez de dar vida? Jesus Cristo disse: eu vim para dar vida e vida em abundância. E aí, como eu estou dizendo aqui, os mosquitos, o papel dele é de permitindo a produção de fruto. Eu quero pegar a palavra aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 7, que fala assim: mas a cada um de nós foi dada a graça. Olha só, irmãos. O que dizia a carta a Tiago? Deus, porém, dá uma graça mais abundante aos humildes. O que vai dizer Efésios 4, 7? Mas a cada um de nós foi dada a graça. Olha, a cada um de nós pelo batismo foi dada a graça para nós ser um mosquito humilde. E você vê o papel do mosquito humilde: produzir, levar pólen para a produção de frutos. Porque você viu que o mosquito soberbo logo morreu com as palmas. Mas a cada um de nós foi dada a graça segundo a medida do dom de Cristo. Segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz: quando subiu ao alto, levou muitos cativos, acumulou de dons os homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão antes tinha descido a esta terra? Aquele que desceu é também aquele que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Olha a palavra. Aquele que subiu e desceu, ele fez isso para encher todas as coisas. Para quê? Para dar uma graça mais abundante ainda. Versículo 11.
aqui está a missão dos mosquitos neste mundo. A uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores, doutores, para o aperfeiçoamento do cristão, para o desempenho da tarefa que vista a construção do corpo de Cristo, até que todos tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos o estado do homem feito a estatura e a maturidade de Cristo, para que não continuamos crianças ao sabor das ondas, agitados por qualquer sopro de doutrina. Olha o sopro. Nós temos que ter cuidado com o sopro da nossa doutrina, do nosso jeito. A soberba é uma doutrina do mal, que serve para nos matar, ao capricho da malignidade dos homens e dos seus artifícios enganadores. Mas pela prática sincera da caridade, cresça em todo sentido naquele que é a cabeça, Cristo. É por ele que todo o corpo, coordenado e unido por conexões que estão ao seu dispor, trabalhando cada um conforme a atividade que lhe é própria, efetuando esse crescimento visando a sua plena edificação no amor. E só consegue fazer isso se nós for um mosquito humilde. E é isso que eu quero rezar com você nessa noite. Pai amado, Pai querido, nesta noite eu quero pedir que tu possa dar o dom da humildade a cada pessoa. A tua palavra diz que quando tu subiu, tu levou muitos cativos. Aqui na terra nós somos só corpo. E se nós não agirmos de acordo com a humildade, nós vamos à ruína. E quantas coisas na sociedade estão em ruína? Quantas coisas estão em ruína na sociedade? Por quê? Por causa da soberba e do orgulho. Que pelo poder do Espírito Santo, nesta noite, nesta manhã, nesta tarde, a graça de Deus possa entrar na tua vida e essa praga, que a soberba é uma praga, é conduzida pelo demônio. Não você, mas a soberba. Porque Jesus Cristo fala em Mateus, em João 10, o demônio veio matar e destruir. E o que a soberba faz? Leva a sua queda e a ruína. E Jesus Cristo é quem? Ele fala, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Quero me esvaziar de mim. Precisa estar atento. Preciso estar atento ao teu querer, Senhor. Qual é o teu querer? É que sejamos humildes. Meus dias sejam pra te amar, Senhor. Que o meu viver seja pra te adorar. Cala o meu querer. Cala o meu querer. Faz acontecer. Faz acontecer a tua bondade. Tua vontade em mim. Não quero ter vez. Não quero ter vez. Que seja de uma vez. Faz o que quiser de mim. Vou me lançar. Se lance nos braços, Senhor. Vou me lançar. Lance no braço de Deus. Nas águas mais profundas. Nas águas mais profundas. Vou mergulhar nos teus mistérios, amor. Te conheceste mais. Cala o meu querer, cala, Senhor. Cala o meu querer. Faz acontecer a tua vontade em mim. Não quero ter vez. Não quero ter vez. Que seja de uma vez. Faz o que quiser de mim. Vou me lançar. Eu vou me lançar nas águas mais profundas. Vou mergulhar nos teus mistérios, amor. Te conheceste mais, Senhor Jesus. Nós queremos nessa noite mergulhar no teu mistério de amor. E o teu mistério de amor é a morte e a ressurreição. E tu já fez isso por nós, Deus. A palavra vai dizer em Gálatas que aqueles que são de Jesus Cristo foram crucificados na cruz contigo.
E a palavra vai dizer, Jesus, que quando tu subiu, levou muitos contigo na cruz crucificado, cativos contigo, Jesus. E eu quero te pedir, Senhor, que seja manifestada a tua glória para essas pessoas que foram levadas contigo. Eu um dia fui levado contigo, um dia a tua glória manifestou na minha vida, Deus. E aquela soberba que ia me levar à destruição, à ruína, a tua graça libertou-me e fez eu conhecer a humildade em Cristo Jesus. E eu quero te pedir, Pai amado, para que derrame essa experiência sobre as pessoas que vão me acompanhar, nos acompanhar, Deus. E nudas elas, Senhor Deus amado, Pai querido, ori cantaralabá, sirialaralá, cantaralabá, xererere, cantaralabá, para que cada pessoa, meu Deus, possa desempenhar a sua tarefa, porque é uma tarefa a ser cumprida, Deus. Há um talento a ser investido na humanidade, no nosso dia a dia. Quantas pessoas estão escondidas com medo de depositar seu talento porque não tem essa confiança, não tem essa fé, Deus. E eu quero te pedir, Deus, que cada um tem uma tarefa a desenvolver. Uma tarefa para o aperfeiçoamento da sociedade, da humanidade, do cristianismo. Há uma tarefa, uma missão a cada um, Deus. E tu nos designou essa tarefa. Mas eu quero te pedir, Deus, que tu desperte cada pessoa, que a soberba seja caída por terra pelo poder do sangue derramado na cruz. Que cada pessoa possa mergulhar no teu mistério de amor, que é a morte e ressurreição, meu Pai amado, Pai querido. E aí, essa visão que Deus me dá, me releva a passagem de Ezequiel 47, onde o profeta é todo inundado pela água. Morre o homem velho, morre o nosso ego. Por isso que nessa noite desejo mergulhar nas águas mais profundas. Somente mergulhando nas águas mais profundas é que a soberba vai morrer no seu coração, no meu coração. Que Deus ilumine sua vida grandemente. A humildade faz nós vencer as tribulações. Eu descobri isso cedo na minha vida, a partir de 2009. O balde d'água que as pessoas jogou em mim na igreja, Deus me colocou uma emoção muito grande. Porque no primeiro dia que eu vi uma experiência tremenda em Deus, em 2009, eu fui conversar com o irmão, ele disse assim: eu já fui assim. Aquilo foi um balde d'água. Porque ele estava dizendo que aquilo que eu sentia passar. Mas naquela mesma hora, sem falar nada disso, não, como é que pode? Ele tem um problema nele. Porque isso é tão gostoso, por que ele deixou isso passar? E diante disso eu aprendi, assim como aquele mosquito humilde das palmas. Quando alguém jogar um balde d'água em você, você dê um passo do lado, deixa a água passar. A água traz vento, e o vento atiça o fogo, em vez de apagar, atiça o fogo. Assim como aquela palma, que era para matar o mosquito humilde, mas ele pegou só o vento e fez ele descansar, aproveitar o vento e voar mais humilde, mais simples, melhor. Deus me ensinou que a água que jogaram, eu peguei o vento e o fogo atiçou mais. Que Deus te ilumine. Para entrar no reino dos céus, nós vamos ter que entrar por meio de tribulação. Não fuja da tribulação. E nem procure. Mas peça a Deus a graça da humildade. Assim como aquele mosquito, você ser vitorioso. Eu quero pedir a Deus que derrube todo o orgulho que você tem. O orgulho cega. Uma pessoa orgulhosa é cega. Por isso que o orgulhoso, nas tribulações, morre. O humilde, na tribulação, vence. Me lançar nas águas mais profundas, vou mergulhar nos teus mistérios, amor. Vou conhecer-te mais. Deus te abençoe, amados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe grandemente, que Deus te dê esse coração humilde, amados.